Olá, meu nome é Marcos Weig e hoje a gente vai falar um pouco sobre como compras pode maximizar o poder nas negociações dos materiais diretos, mas também orquestrar as cadeias de suprimentos de uma forma colaborativa. Exatamente para a gente entrar nesse assunto, eu primeiro trouxe esse vídeo que é o que a gente chama de murmuração dos pássaros. Tá? Isso é algo muito interessante, que eu estou fazendo um paralelo em como é que diversos pássaros voando de forma inconjunta trabalham ou se orquestram nos movimentos de forma que pareça que é um bloco ou uma parte apenas. E que tipo de reflexo, ou que tipo de pensamento isso pode trazer quando a gente olha para as nossas cadeias de suprimentos? Né? Na prática, um cenário muito parecido. Diversas, às vezes até milhares de empresas trabalhando juntas para gerar ou conseguir oferecer um produto ao mercado. E a grande provocação, então, é como é que eu consigo trazer esse mesmo cenário e trazer ele para a realidade das empresas? E assim gerar ou criar um verdadeiro ganha-ganha-ganha que passa não só por você, mas pelos seus parceiros e seus clientes. Então, fazendo o quê, né? Colaborando com todos os parceiros de negócio em tempo real, através de uma única rede, cobrindo todos os processos e categorias de gasto, mas ainda assim reduzindo todos os riscos, né, diminuindo os vazamentos de contratos em termos de gastos diretos e ainda aumentando a visibilidade em toda a sua cadeia de suprimentos, ou no que a gente chama da cadeia de suprimentos, então, estendida. Tá? A SAP Ariba, em tudo que são as soluções para os gastos diretos, traz exatamente isso. A gente está falando de uma aceleração dos tempos de colocação de produtos no mercado, com custos reduzidos para esses mesmos produtos vendidos, mas mais importante, evitando ou mitigando as interrupções nas cadeias de suprimentos. Tá? E aqui a gente está falando de dois componentes trabalhando juntos. Do lado esquerdo, tudo que a gente tem para o que é o famoso source to contract, né, ou seja, a negociação até o contrato, com o SAP Ariba Strategic Sourcing Suite, e pelo outro lado, toda a parte de execução, tanto de planejamento quanto de forecast, toda a parte de compra e entrega, e por fim, o famoso invoice and pay, ou seja, faturamento e pagamentos, e esses sendo cobertos pelo que a gente chama de SAP Ariba Supply Chain Collaboration, ou a colaboração exatamente da cadeia de suprimentos. Tá? E isso se torna cada vez mais relevante. A gente vem notando aí um papel evolutivo nos times de suprimentos, saindo, né, dos tradicionais, garantir o volume em termos de ordens de compra e a pressão dos fornecedores o tempo inteiro por preços mais baixos, migrando o quê? Para trazer o enriquecimento de processos em toda a organização. E por que isso é tão importante? Porque a gente já vê isso acontecendo em diversas outras áreas. Tá? Quando a gente fala, então, são o quê? Todas as definições das estratégias corporativas, toda a parte de engenharia e suas pesquisas e desenvolvimento, né? O que a gente planeja ou prevê para o futuro em termos de entrega de vendas, né, do nosso lado. O que a gente tem de planejamento, manufatura, logística, tudo de vendas e serviços. E para compras a lógica é a mesma. Né, enriquecendo esses processos que envolvem todas as companhias, a gente consegue trazer o quê? Benefícios e valores muito mais fortes. A gente está falando de uma redução de até 12% em termos de mudanças de estoque, 5,7% maior entregas, né, dentro do prazo estabelecido, 23% menos perda de receita devido à falta de estoque, e 32% menos de tempo de colocação no mercado para novos produtos. Então, a gente está falando aqui de várias, né, atividades que impactam a empresa como um todo, e não só o famoso os KPIs mais de compras. Tá? E como é que a gente consegue fazer isso? A gente foca basicamente em 3 alavancas, exatamente para agregar mais valor. Tá? Quais são elas? Primeiro, e onde está a ação? Quando a gente olha onde está a ação, está pensando em materiais diretos, isso aqui é um gráfico que a gente chama do funil de impacto. O que ele significa? Ele mostra que quanto mais cedo num processo de desenvolvimento de um novo produto o time de compras participar, mais impacto ela tem, tanto em custo quanto em qualidade. Tá? Para simplificar, tem esse gráficozinho que a gente compara exatamente o que a gente chama, né, do cost avoidance e contra o famoso cost reduction. Tá? E aqui está comprovado, e isso são números de mercado, que 80% do custo de um produto, ele é determinado no momento em que a fase de desenho se conclui. Então, em outras palavras, quanto mais tarde o time de compras puder participar num processo buscando preços mais baixos, ou seja, custos mais baixos, menor o impacto em termos da redução possível e, para piorar, maior o impacto também de custo exatamente para fazer essas alterações. E aí, por quê? Porque você já tem um produto definido. Tá? Aqui tem uma coisa interessante que eu trouxe, que é uma situação que diz exatamente isso, né? Que é,
Se a tua companhia só trabalha em redução de custo, provavelmente, né, a atuação do teu time já é tardia, é demasiadamente tardia. E quando a gente está falando de conseguir participar desses processos, isso só se faz possível porque exatamente o sourcing para materiais diretos permitem com que a gente traga um número maior de variáveis para serem analisadas e basicamente gestionar ou gerenciar um processo de sourcing muito mais complexo. Está aqui no exemplo que eu estou apresentando, a gente está olhando o quê? Um sourcing para uma companhia, para um varejo, né, que está criando um produto dele, o famoso private label, de iogurte. E aí, se a gente está tradicionalmente olhando o quê? Material, né? Qual que é o SKU que eu estou negociando, quantidade, preço e prazo de entrega e prazo de pagamento, aqui a gente traz componentes como qual o percentual de fruta, quanto que eu tenho de quilocalorias, né? Ou seja, de energia nesse iogurte, quanto de gordura tem por trás, se ele é orgânico ou não, qual a origem do leite, e mais importante, qual o prazo de validade quando esse produto chega para venda, né? Exatamente na prateleira do varejo. E isso impactando tudo que tem por trás ainda. Como é que é feito, por exemplo, o empacotamento? Que tipo de marketing a gente vai fazer em cima desse produto? E aí, pensando no processo de sourcing como um todo, isso aqui é super importante, né? Porque são as formas que a gente tem de impactar ou reduzir o valor, né, o custo do produto vendido. E aí a gente enxerga sourcing basicamente de duas formas. O mais tradicional, talvez, o mais conhecido, que é o sourcing estratégico, ou seja, a partir de oportunidades de saving, né, identificadas, aplicar as estratégias dessas categorias, gerar, né, todos os projetos de sourcing e, no final, basicamente, disponibilizar esse contrato operativo onde, de fato, ele é consumido. E aí, falando de materiais diretos, quase sempre o quê? Lá na fonte de origem. Na prática, o famoso ERP, aqui representado pelo S4HANA ou até pelo SAP ECC. Tá? O mesmo agora valendo para outra linha de sourcing que a gente conhece, a parte mais tática, né? Que é o sourcing sempre baseado numa demanda já conhecida. Então, o papel aqui é o quê? Garantir que essa demanda chegue aos compradores e que os compradores, a partir dela, consigam achar a melhor opção, tanto em custo quanto qualidade e prazo, para exatamente conseguir ou essa troca, né, do fornecedor desse material ou até mesmo da contratação de um serviço. E aí, de novo, atualizando ou criando essa fonte de suprimento dentro do RP, tá? De novo representado pelo S4HANA ou pelo ECC. Isso tudo traz um ponto muito importante, que é o famoso tornar-se um cliente melhor. Tá? No passado, a gente sempre olhava para o fornecedor como um inimigo. Só que o que tem acontecido é que a gente nota que a maioria das cadeias de suprimentos nas indústrias tem coisas muito parecidas. Né? A gente está falando do mesmo produto comprado, com as mesmas empresas e pessoas envolvidas e quase sempre com o mesmo tipo de qualidade. Então, a grande diferenciação que as empresas podem ter é exatamente extrair o máximo de valor que elas podem dentro da cadeia de suprimentos. E aí, basicamente, trazendo isso como uma vantagem competitiva quando comparado aos seus concorrentes. Tá? E a gente está falando o que aqui? A gente está dizendo que determinadas ações tomadas pelas companhias podem impactar de forma positiva ou negativa o custo dos seus fornecedores. Né? E cada vez que a gente impacta esse custo de uma forma negativa, ou seja, gerando um custo mais alto, isso se reflete num preço mais alto pago por nós. E o mesmo valendo, então, quando o impacto é positivo. Ou seja, eu diminuo os custos dos meus fornecedores e com isso eu consigo pedir o quê? Um compartilhamento dessa economia gerada. Tá? E o que a gente quer dizer, então, com essa colaboração com os fornecedores? A gente basicamente está dizendo de ampliar esses processos que a gente já conhece internamente e introduzindo ou incluindo os fornecedores o mais cedo possível. E aqui focando, eu estou aqui mostrando 4 exemplos, né, em tudo que é engenharia, o famoso pesquisa e desenvolvimento, planejamento, finanças e execução. E que tipo de colaboração a gente pode ter por trás delas. Então, usando o exemplo da engenharia, exatamente isso, né? O BOM, o Bill of Material, ou as receitas, ou os desenhos técnicos, ou o preço, por exemplo. E como é que a gente faz, então, esse compartilhamento? A gente basicamente traz o componente do Supply Chain Collaboration, né, a colaboração da cadeia de suprimentos, utilizando o SAP Ariba, né, a network dele, a network de negócios dele, para conseguir compartilhar essas informações, mas cujas origens vêm geralmente ou do RP ou de alguma ferramenta de planejamento tipo o IBP da SAP. Então a gente está falando o quê? Ter uma melhor experiência do seu cliente e do seu produto, mas sempre mantendo-se alinhado continuamente aos silos de todos os departamentos e com essa visão unificada, né, de todas as demandas e fornecimento em tempo real, e aí podendo compartilhar isso para a sua cadeia de suprimentos estendida neste sentido.
Tá? E como é que faz isso? Compartilhando todos esses documentos. Então, a gente está dizendo o quê? Compartilhamento de documentos de forecast, de SMI, de toda a parte de ordenação, até de qualidade. E aí, olhando para que tipos de benefícios que eles geram. Ou seja, essa colaboração nos traz o quê? Diminuição dos tempos de ciclo da contratação, uma melhor visibilidade e precisão de todas as trocas de informação e um aumento na automação. E aí, focando direto nos KPIs, a gente está falando aqui basicamente de 5 alavancas, então, que a gente está acelerando a introdução desses novos produtos no mercado, com uma redução de inventário, mas ainda assim um aumento da qualidade percebida, tá, dos clientes, tanto internos quanto externos, a mitigação de todas as interrupções da cadeia de suprimentos, a perda de receita devido a estoque, né, não tenho estoque, não posso vender, e, de novo, trazendo isso de uma forma automatizada, ou seja, diminuindo o tempo, né, gasto pelos profissionais, especialmente dos compradores e planejadores para esse processo. E esses mesmos benefícios se refletem também para o fornecedor. Então, quanto mais precisas as informações que eu tenho e distribuídas para eles, eu consigo o quê? Reduzir as latências deles, eu consigo aumentar a precisão do prognóstico deles, a gente consegue melhorar os prazos de entrega, mas ainda assim com aumento na flexibilização dos materiais e quantidades que são, né, que estão sendo consideradas, e isso, de novo, com a intervenção manual de forma muito reduzida. E aí, então, o que a gente está falando é o quê? A gente está basicamente impactando esses fornecedores de forma muito, muito sensível. Né? Muito, na verdade, o impacto é muito alto. A gente está falando de impactos de fluxo de caixa, de redução do custo e até mesmo do aumento da receita. Muito obrigado pelo interesse. Aqui estão meus contatos e espero que vocês aproveitem. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Boa tarde a todos, eu sou o Daniel Chames, Customer Engagement Director da SAP Ariba. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Supply Chain Collaboration. A gente está aqui com o Thiago Salum, ele é gerente de projetos de Supply Chain da Natura e vai conversar um pouco com a gente sobre esse tema. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Daniel. Bom, eu sou o Thiago Salum, eu sou gerente de projetos de Supply Chain da Natura. Estou na Natura há mais ou menos 2 anos, atuando aí basicamente com projetos de supply chain. E eu fui o líder justamente desse projeto que nós vamos conversar agora, que é o projeto do Supply Chain Collaboration. Então, bom, fique à vontade para fazer as perguntas e a gente vai passando toda a experiência que nós tivemos durante o projeto para vocês. Legal, Thiago. Então tá bom. Então conta um pouco para a gente aqui como é que foi para a Natura a decisão de implantação da ferramenta, né, do Supply Chain Collaboration da Ariba. Bom, a gente decidiu por esse projeto, tem mais ou menos uns 2 anos que a gente vem falando dele dentro da Natura, tá? Basicamente aí desde o final de 2018. E a gente percebeu que à medida que a gente ia colaborando com nossos fornecedores, da maneira que a gente fazia no dia a dia, né, via planilha, via telefone, via WhatsApp, a gente acabava perdendo muita informação. E os fornecedores também reclamavam muito de não ter visibilidade das informações da Natura para eles. Então nós começamos a procurar aí como é que a gente poderia embarcar numa jornada que obviamente sozinho a gente não conseguiria, né? A gente dependeria muito da informação do fornecedor também, da colaboração dele. Como que a gente conseguiria conjuntamente aí montar uma plataforma ou montar um novo processo em que a gente pudesse colaborar informações com os nossos fornecedores. E aí, nesse momento que a gente acabou chegando no contato com a ferramenta, né, com o SAP Ariba Supply Chain, e iniciamos a jornada desse projeto. Legal, Thiago. E falando um pouco de fornecedores, tanto fornecedores quanto internamente, como foi a questão do change management para a implantação desse projeto? Vocês tiveram muita dificuldade com relação à participação dos fornecedores no projeto? Na verdade, acho que o ponto-chave aqui que a gente tem é justamente a participação do fornecedor nesse processo como um todo, tá? É uma coisa que, geralmente, quando a gente está iniciando um projeto dessa magnitude, a gente acaba não pensando, mas para nós fez muita diferença, tá? Quando a nossa ficha caiu, que realmente trazer o fornecedor para dentro do projeto agregaria muito para nós, foi um fator primordial, assim, para a gente ter sucesso no projeto. Então, desde o início, até mesmo antes de começar o projeto, a gente começou o projeto em janeiro de 19, por volta aí de setembro, outubro de 18, nós começamos as conversas com os fornecedores para justamente entender com eles o que eles precisavam de informação nossa, tá? E fomos fazendo isso de maneira de entrevistas, né? Então a gente trouxe esses fornecedores até a Natura,
começamos a entrevistá-los e perguntar o que faltava no processo e o que facilitaria o processo com eles no dia a dia. E agregou demais no nosso projeto, tá? E nesse momento a gente decidiu justamente trazer os fornecedores mais... que tem mais relacionamento com a gente, que estão mais próximos de nós, justamente para dentro do projeto. Foram 13 fornecedores que a gente trouxe a princípio, que inclusive nos ajudaram a desenhar o escopo da ferramenta, tá? Dá até para comentar com vocês que no desenho inicial que a gente tinha feito junto com a própria SAP Ariba, por input dos fornecedores, a gente acabou derrubando alguns módulos e trazendo outros módulos que a gente julgava mais importante. Então, é crucial a participação do fornecedor num projeto desse e num processo como esse. Ótimo, ótimo. E fazendo a ponte com o final da sua resposta agora, quais foram, assim, no âmbito de supply chain, né, quais foram os pontos dentro da cadeia de supply chain que vocês conseguem tocar com a implementação desse projeto? Olha, nesse projeto, basicamente o nosso escopo ele foi dividido em dois, tá? Nós dividimos ele dentro do escopo tanto de planejamento quanto de qualidade, tá? Então, quando eu olho para dentro de planejamento, o que nós trouxemos dentro da ferramenta? Nós trouxemos os módulos de SMI e Forecast, que estão já implementados, já estão funcionando e rodando com os fornecedores, tá? Nós ainda trouxemos também, mas ainda não implementados, os módulos que a gente chama, né, de Manufacturing Visibility, que é trazer a visibilidade dos dados do fornecedor, estoque, produção, ordens de compra, para dentro da Natura, para nos ajudar no nosso planejamento também. Nós trouxemos os módulos de pedidos e programa de remessa, tá? Ainda não demos start nesses módulos, mas já estão implementados. E dentro de planejamento ainda trouxemos também a parte de subcontratação. Então, quando eu olho para o escopo de planejamento, é dessa maneira que a gente estruturou. Do outro lado de qualidade, todos os módulos que nós tínhamos à disposição, a gente acabou implementando e já estão funcionando com os fornecedores, tá? Então, é o módulo que a gente manda as notificações de qualidade, o que a gente manda as inspeções e o que a gente manda toda a documentação de qualidade, que é o Quality Review. Então, basicamente, foi assim que a gente desenhou o nosso escopo de implementação da ferramenta dentro da Natura. Excelente, Thiago. E aí, só para finalizar, queria te perguntar um pouquinho sobre os números do projeto, né? Hoje vocês têm mais ou menos quantos fornecedores dentro da ferramenta, quantos processos rodando? Você pode compartilhar essa informação com a gente? Sim, dá para compartilhar. A gente, no rollout que nós estamos fazendo para todos os fornecedores, a gente acabou descolando o rollout dos módulos de planejamento e de qualidade. Então, hoje, em planejamento, eu tenho mais ou menos, deve estar aí por volta de uns 80 fornecedores, 90 fornecedores, que dá uns 80% do spend que nós temos com materiais diretos, tá? Para a qualidade, o rollout está um pouco mais acelerado. A gente deve estar por volta de uns 140 fornecedores em qualidade, que já passa de 90% do spend. Então, dessa maneira que a gente acabou conseguindo dividir o rollout, acelerar um pouco mais qualidade e planejamento ficou um pouco mais para trás, mas está indo num ritmo muito bom. O que é legal também compartilhar com vocês é em relação à ferramenta do SMI, que para a gente é uma ferramenta muito estratégica. Hoje nós temos 13 fornecedores no SMI e basicamente o que sustenta o nosso business case é essa ferramenta do SMI, tá? Quando a gente olha para benefício de redução de estoque, de maior visibilidade de informações para o fornecedor. Então nós estamos com esses 13 fornecedores no SMI com mais ou menos uns 5 a 6 SKUs por fornecedor. Então estamos no momento ainda de testar, de ver os benefícios, de ver como que funciona de fato, e aí agora pensando justamente em começar a aumentar o número de SKUs SMI. E acho que um ponto legal de compartilhar com vocês é em relação à integração B2B também. Basicamente todos os fornecedores nossos, eles estão no modelo de colaboração via portal, tá? Mas o mês passado a gente conseguiu entregar o primeiro B2B, que é quando eu integro o meu sistema da Natura direto com o sistema do fornecedor. Então, nós entregamos o primeiro B2B com a empresa Boxprint, que é um fornecedor nosso, já parceiro de muito tempo. E a nossa ideia é justamente com esses 13 fornecedores, que são fornecedores SMI, a gente colocá-los também nesse modelo de colaboração via B2B. Tá? A gente viu que ajuda bastante o processo, ajuda bastante o fornecedor. Então, nossa ideia é daqui para frente começar a colocar mais gente para dentro do B2B também. Legal, Thiago. Muito obrigado. Queria te agradecer muito aí pela participação e por compartilhar a experiência da Natura na utilização do módulo Supply Chain Collaboration da Ariba. Muito obrigado.
Legal, Daniel. Obrigado, eu agradeço e estou à disposição aí caso vocês precisem de alguma outra informação. Muito obrigado. Com este pacote total de IBP e Ariba, a melhoria mais visível e notável que vimos é, em comparação com 6 semanas a 2 meses e meio para colocar um novo parceiro online, agora estamos fazendo isso em menos de 1 semana. Então, até que tivéssemos implementado a capacidade fornecida pela rede Ariba e pela suíte de planejamento IBP, nós realmente não tínhamos noção do que significava montar um produto por encomenda. Precisávamos ter uma compreensão de onde nossos produtos fluem na cadeia de suprimentos em qualquer momento em tempo real. Então, com a sofisticação e velocidade que construímos alavancando as ferramentas Ariba e IBP, nos dá a capacidade de entender a demanda do cliente. Assim, alavancando a capacidade que temos agora, finalmente temos a capacidade de criar um produto que atenda às especificações do cliente. Enabling the multi-tiered Habilitar as estratégias de estoque de várias camadas e as estratégias de planejamento em nossos fabricantes contratados reduziu drasticamente o trabalho de processo de estoque e estoque de produtos finalizados em nosso fabricante contratado. Acho que o total agora é próximo de $200 milhões de estoque drenado da nossa cadeia de suprimentos de superfície. É uma interface e um sistema muito intuitivos, uma experiência muito mais fácil de usar. Integrar todos os aplicativos e sistemas de back-end internos em uma plataforma é a única maneira real de construir uma cadeia de fornecimento inteligente, onde podemos criar uma vantagem competitiva para a Microsoft, onde podemos ser melhores administradores de nossos ativos corporativos e nossos investimentos corporativos. Esse é um resultado muito satisfatório.